Linguagem hipermídia na educação de jovens e adultos, pelo professor Bruno Joaquim. Bruno, salve de palmas. Bruno, se quiser microfone solto, tem aqui, ó. Aqui. Se quiser Não, fala aqui, se precisar, não tem problema. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas, tudo bem? Muito prazer. É difícil falar depois de um tema como o que os professores apresentaram agora, mas de algum modo faz sentido para mim, assim, porque eu venho falar de redes sociais e um pouco do meu trabalho como professor, como coordenador e como pesquisador atualmente, na educação de jovens e adultos e no uso de tecnologias, mas não é possível falar isso sem pensar em uma educação que seja de fato transformadora, que seja de fato crítica. Eu acho que temas como esse, né, dentro de um seminário tão importante como esse, são fundamentais, né? Então a gente falar de uma educação que seja antimachista, né, que seja antirracista, que seja anti-homofóbica, eu acho que não faz sentido a gente ficar discutindo estratégias de ensino e aprendizagem sem discutir essas questões, né? Então eu queria parabenizar os professores que falaram anteriormente, que foi o que eu pude pegar, né, pelo horário que eu cheguei. Parabenizar também a diretoria de ensino pela organização do evento e agradecer ao convite, agradecer ao Maxon, né, agradecer ao Emerson, a Cleo, em especial por esse convite. Pode passar, eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou Bruno Joaquim, eu sou formado em Ciências Sociais, trabalhei durante alguns anos como professor de Sociologia nessa diretoria, né? Trabalhei em algumas escolas, Paulo de Arruda, Leopoldo, entre outras escolas aqui de São Vicente. E num determinado momento da minha trajetória como professor, na verdade desde o início, né, eu entrei como professor do período noturno e me colocaram assim, ó, vai lá para uma sala de aula da EJA dar aula de Sociologia. Não sei se tem alguns professores aqui que também dão aula na EJA. Se tiver, eu gostaria de saber quantos são, assim, só levantando a mão para eu ter uma ideia. Poucos hoje. Legal. Como professor da EJA, e de repente eu me encantei por aquilo. Eu achei que na verdade era com a EJA que eu queria trabalhar, que eu queria pesquisar, eu queria desenvolver minha carreira. E aí falando sobre a questão, né, da denúncia em relação à violência contra a mulher ou em relação a questões raciais, eu acho que a EJA é um campo onde isso é muito latente, porque a gente vai conviver com jovens e adultos, mulheres adultas vítimas de violência ao longo da sua vida, né, ao longo da sua trajetória, e que muitas vezes só conseguiram chegar na escola depois de superar uma situação de violência, porque não podiam. Então a gente que trabalha na EJA, né, a gente tem essa dimensão do quanto isso é muito latente entre os jovens, mas também entre os adultos, né? Então esse tema acaba sendo bastante caro para a gente da educação de jovens e adultos. Bom, então eu fui coordenador do CEJA durante alguns anos, né? O CEJA Max da Galize, lá em Praia Grande, fui parceiro do Maxon lá. E nesse processo eu comecei a desenvolver uma pesquisa, né, sobre educação de jovens e adultos, formação de professores e uso de tecnologias, que foi a minha pesquisa de mestrado, né? No meio desse processo eu acabei deixando a diretoria de ensino, né? Acabei deixando a educação pública e indo para a educação privada, onde eu estou até hoje. Então hoje eu sou professor do Colégio Jean Piaget em Santos e coordenador também. E desenvolvo atualmente uma pesquisa de doutorado que também envolve o CEJAS, envolve o uso de linguagem hipermídia, que é o assunto principal que eu quero falar com vocês um pouquinho hoje. Pode passar, por favor. Quando a gente fala de redes sociais, eu acho que é muito importante, né, a gente pensar em experiências práticas, mas também pensar um pouquinho em aspectos teóricos. Deu uma desformatada aí, mas eu acho que é parte do processo, deve ter feito download, mas dá para ler, né? É muito importante a gente discutir experiências práticas e sugestões do que é possível ser feito na nossa rotina enquanto professor, mas eu acho que também é relevante discutir um pouquinho de teoria, né? Então, o pensamento que envolve as ações a respeito do uso de redes sociais como prática, né, da educação, prática pedagógica, passa por alguns autores. Eu queria citar dois principais, né? Um é um filósofo, um sociólogo, na verdade, espanhol, chamado Manuel Castells, que escreveu lá nos anos 90 esse livro que vocês estão vendo aí na tela, chamado Sociedade em Rede, né? Eu acho que lá nos anos 90 ele já anunciava um mundo que de algum modo a gente vive hoje, né? Ele falava sobre transformações de ordem econômica, transformações de ordem
das relações de trabalho, transformações de ordem cultural, que impactariam esse início de século que nós vivemos, né? E essas transformações, elas seriam transformações de uma nova organização da sociedade, não mais por meio de uma linearidade, de uma hierarquia clara, né, sobre valores, sobre conhecimento, sobre relações econômicas, mas por meio de uma rede, né? Ele estava ali dando o prenúncio do que seria a sociedade marcada, por exemplo, por relações de trabalho mais frágeis, marcadas pela globalização, pelo neoliberalismo, né, onde a questão do direito passa a ser colocada em xeque, direitos que a gente tinha historicamente conquistado, né, a gente passa a ver de algum modo ameaçado por novas políticas públicas de todas as ordens, né, mas especialmente de ordens mais tecnocráticas. Ao mesmo tempo que ele fala sobre isso, ele está trazendo para a gente a ideia de que a forma da gente produzir, da gente compartilhar saberes, conhecimento, informação, se transforma, né? Se transforma porque apresenta possibilidades de novas configurações, apresenta possibilidade de subversões. E as redes sociais digitais, que é um processo do qual ele não fala nesse livro, mas que a gente vai conviver hoje, vai dar origem a uma nova forma de sociabilidade, uma nova forma de produzir cultura e conhecimento que não é mais hierarquizada, que não é mais de cima para baixo, mas também não é democrática. E aí está uma questão que cabe a gente, enquanto cidadão, mas também enquanto pessoas que pensam e que refletem sobre a realidade, pensar em que medida isso pode ou não pode ser pensado, debatido em sala de aula, em que medida isso impacta na nossa vida, né? Na medida em que as redes sociais, ou as redes como um todo, inclusive as sociais, elas ao mesmo tempo que nos oferecem uma sensação de que a gente é capaz de produzir conhecimento, que a gente é capaz de compartilhar, que a gente tem uma ferramenta poderosa na mão, ao mesmo tempo que ela está dizendo isso para a gente, ela também está tirando direitos da gente, né? Ela também está fazendo a gente de algum modo se sentir mais preso, mais aprisionado por meio de um processo tecnocrático, onde a tecnologia, onde a gente é cobrado para usar a tecnologia em sala de aula a todo custo, sem nenhum tipo de reflexão crítica, sem nenhum tipo de debate a respeito dessa contradição, né, entre isso é uma ferramenta democrática ou isso é mais uma imposição de ordem técnica que eu sou obrigado a seguir, como foi no passado o material didático, como foi no passado outras ferramentas educacionais. Pode passar, por favor. Esse outro autor, e aí eu prometo que eu paro a parte teórica aí, é o Pierre Lévy, um autor muito famoso, um filósofo francês muito famoso na discussão acerca da cultura digital. E ele escreveu esse livro, Cibercultura, ou Cybercultura, se você preferir, no final dos anos 90 também. E ele falava sobre uma nova organização da sociedade, né, que a cultura digital iria reorganizar a sociedade como um todo. E de algum modo a gente vive isso hoje. Falava também sobre nova forma de organização da política, né? Ele chega a falar em cyberdemocracia. Então cabe a gente refletir, por exemplo, sobre o papel fundamental e muito marcante das redes sociais, por exemplo, no debate político hoje em dia, né? As eleições tendo as redes sociais como centrais, né? Toda a discussão política do Brasil e fora dele também. E por fim, é nesse ponto que eu quero ficar. O Pierre Lévy fala em novas relações de saber, uma nova forma de se produzir conhecimento, e as redes sociais vão apresentar uma coisa que é de algum modo inédita, né? Que é a possibilidade daquela voz que nunca tinha sido ouvida poder falar dentro das redes sociais, de algum modo poder encontrar um espaço de subversão de uma hierarquia. Existe uma hierarquia de saberes, aquele saber considerado superior, aquele saber que é considerado legítimo, que é considerado científico, que é considerado escolar, e aqueles saberes que eram subalternizados e completamente ignorados. Ou porque, de algum modo, a sociedade impõe estruturas de poder muito rígidas, e a escola é uma estrutura de poder, infelizmente, ainda muito rígida, que determina qual é o saber que é válido e qual é o saber que não é válido dentro da sala de aula. E as redes sociais, elas subvertem essa lógica. Porque a mesma possibilidade que você tem de postar alguma coisa, alguma informação que você acha que é importante para os seus alunos na rede social, um youtuber qualquer também tem, uma criança qualquer também tem. Então você perde aquele poder que pra gente, eu sou professor também, que a gente se sente muito confortável em ter, que é o poder de ter a verdade, que é o poder de ter um saber que eu, enquanto professor, julgo superior aos outros saberes, né? E a rede social coloca isso em xeque e coloca a gente diante de uma grande contradição e a gente não sabe lidar com ela. E eu não sei explicar como é que a gente vai lidar com ela, eu não vim aqui para isso.
né? Mas eu vim, na verdade, para promover essa reflexão. Esses outros saberes encontram espaço, sim, nas redes sociais. Eles estão lá sendo debatidos. E a gente não. E a gente não está participando disso. A gente não está conseguindo colocar essa questão dentro da sala de aula para dialogar com os alunos. E por isso que eu acho que a discussão sobre tecnologia, especialmente sobre cibercultura, sobre as redes sociais, ela é fundamental num encontro como esse. Pode passar, por favor. Só para a gente fazer uma síntese aqui do que é a evolução da internet e, consequentemente, também o surgimento das redes sociais, eu cresci nos anos 90, né, numa época de surgimento da internet, de popularização da internet entre a classe média e, a partir dos anos 2000, entre as camadas mais populares. E na época que eu comecei a acessar a internet, eu imagino que muitos de vocês também, a gente vivia um modelo de internet que é chamado de Web 1.0. Nessa Web 1.0 a gente é só usuário. A gente acessava lá, fazia lá o barulhinho da internet de escada e a gente acessava para obter um conteúdo, né? Para ler uma notícia, para entrar num site de alguma coisa e receber uma informação que alguém, que a gente não sabe muito bem quem, mas de modo geral são grandes agências de tecnologia e de comunicação, publicavam nessas redes, nessas grandes plataformas. Então a gente era só consumidor de informação, como alguém que vai numa biblioteca, encontra um livro, encontra uma enciclopédia. A partir dos anos 2000, a gente tem uma reviravolta, que talvez tenha sido a virada de chave mais importante na internet, que é a Web 2.0, né? E é nessa Web 2.0 que os nossos alunos, sejam eles jovens ou adultos, estão inseridos, né? Que é uma internet muito mais multidirecional, em que a gente é, ao mesmo tempo, consumidor e produtor de conteúdo, né? E a gente compartilha conteúdo. Então a gente produz, a gente consome, representa o que você é, né? Então é importante a gente, enquanto professor, que acaba sendo evidentemente uma referência para os nossos alunos, e muitas vezes eles estão presentes nas mesmas redes que a gente, pensar sobre isso, né? Que responsabilidade eu tenho ao publicar alguma coisa? Uma informação, uma foto, eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo, porque afinal de contas eu sou reconhecido ainda dentro de uma estrutura de conhecimento e de poder como uma referência, ainda que eu não seja nas redes sociais, eu sou para aquele aluno, né? Então isso exige repensar esse compartilhamento aleatório, sem ver a fonte, sem refletir a respeito. A internet Web 2.0, desculpe, ela é uma internet multidirecional e que oferece possibilidades de ser mais democrática também, onde o usuário ele não só consome. E a gente está evoluindo nessa década e para o futuro para a Web 3 e para a Web 4.0. A Web 3.0 ela tem muito a ver com a web semântica, né? Que é aquela web do algoritmo, aquela web que te mostra as coisas antes de você pensar que você quer saber daquelas coisas, né? E aí é muito interessante porque é essa internet, são essas redes sociais da Web 3 que competem com a gente em sala de aula. O que a Web 3 ela mostra para o aluno quando ele está lá na sua sala de aula e abre uma rede social? Exatamente aquilo que o aluno quer ver. Porque ela tem um algoritmo que, pelas curtidas, pelo acesso, consegue identificar o que aquele aluno quer naquela hora. E você não tem isso, você não é um algoritmo, né? Você precisa tentar identificar como acessar aquele aluno de outras formas. Você não sabe o que ele está pensando, o que ele está acessando, o que ele está vendo. Até pode imaginar, mas você não sabe, né? Ou seja, a gente compete de forma muito desleal com uma tecnologia em sala de aula. Então, ou a gente se alia, ou a gente pensa, reflete sobre formas de usá-la a nosso favor, né? Refletindo criticamente sobre ela e propondo reflexão crítica sobre ela para os nossos alunos, ou a gente está ferrado, ou a gente não tem para onde ir, né? Porque de fato competir com a web semântica, com a internet das coisas, com a nuvem e tudo mais é impossível. E existe uma próxima etapa, eu não vou me aprofundar em função do tempo, que é a Web 4.0, né? Que é uma internet que visa solucionar problemas que a gente nem sequer sabe que esses problemas existem ainda, né? Uma internet que tem uma inteligência artificial, uma capacidade de refletir e pensar em soluções sem a necessidade do pensamento humano. Pode passar, por favor? Em síntese, do que eu estou falando? Eu estou falando que a gente vive hoje numa condição, enquanto professor, em que a gente tem um grave problema, a gente enquanto professor, a educação como um todo, de adequação de linguagem, né? A nossa linguagem é um grande problema.
A nossa linguagem é uma linguagem baseada na oralidade, baseada na ciência, baseada no conhecimento escolar. A gente fala como professor. Em um ambiente como esse aqui, em que eu encontro os professores, a gente compartilha de uma mesma linguagem, a gente consegue se comunicar com certa facilidade, né? Se alguém que não é professor, que atua numa outra área de conhecimento, numa outra área profissional, vem conversar com a gente identifica, acho que esse cara não é da educação, porque ele fala de uma forma diferente da forma como eu falo. A mesma coisa acontece na nossa relação com os nossos alunos, especialmente aqueles alunos mais inseridos no mundo digital e na cultura digital. É claro que isso não é regra, a gente ainda vive numa condição de exclusão digital, que eu vou falar um pouquinho no final se der tempo, mas que é parte, obviamente, da nossa realidade, né? E a pandemia, todo o processo de isolamento, de ensino emergencial remoto, mostrou pra gente o quanto ainda existe exclusão digital, que é uma faceta da exclusão social, e como que isso implica em problemas na educação, implicou em problemas nos últimos 2 anos, que a gente vê refletido em sala de aula hoje. Mas o fato é que a gente não está pensando a partir de uma mesma linguagem da cultura digital, que é a chamada linguagem intermídia. A linguagem intermídia é aquela linguagem da internet. Mas não é a linguagem da internet puramente no sentido de escrever errado, de abreviar uma palavra, não é disso que eu estou falando. Eu estou me referindo ao dinamismo da linguagem na internet, ao dinamismo da linguagem intermídia. Aquele dinamismo que você está lendo uma informação e de repente aparece ali um pop-up, né? Aparece ali uma mensagem, putz, isso aqui é interessante, você clica ali e de repente você vai para outra, e mais outra, e mais outra. E esse mecanismo não é o nosso mecanismo da sala de aula, que é um mecanismo pensado de forma muito engessada, com começo, meio e fim, avaliação, né? Então, não que isso não seja importante, mas é uma outra forma de pensar, uma outra forma de organizar o conhecimento, a produção do saber, né? Então eu queria dar atenção a essa linguagem intermídia. Pode passar, por favor. Eu trouxe algumas estatísticas, mas eu vou ser bem breve em função do tempo, né? Existe uma discussão muito forte. Eu estava outro dia participando de um curso de formação de professores e tinha alguns professores bastante revoltados com o celular em sala de aula e falando, porque os alunos estão muito imersos nas tecnologias, eles não largam o celular, eles não dão atenção. E aí eu comecei a pensar se isso acontecia só com os nossos alunos. E comecei a pensar sobre o quanto eu também usava o celular e quanto eu via outros professores na sala dos professores no intervalo. Você já deve ter tido essa experiência, daquela sala dos professores que ninguém conversa, tá cada um no seu celular, né? E reclama porque tocou o sinal e precisa guardar o celular agora, pelo menos naquele momento. E aí eu fiquei pensando, não, isso não são os alunos, somos nós enquanto sociedade, né? E aí eu fui procurar nesse CETIC. CETIC é um organismo do governo responsável por pesquisa só no campo de tecnologia. Para quem se interessa, recomendo explorar esses dados, né? E aí essa é uma pesquisa por faixa etária. Quais são as faixas etárias que mais acessam a internet, mais acessaram a internet nos últimos meses, né? E repara que é muito parecido, é muito parecido. A gente usa tanto quanto, se não mais, do que eles. Pode passar, por favor. Essa estatística vai definir o que a gente mais faz na internet. E aí, por faixa etária, você vai ver que, com exceção ali de enviar e-mail, que é uma coisa mais da população adulta, o resto é tudo muito parecido também, né? Pode passar, por favor. Essa estatística também mostra sobre compartilhamento de conteúdo. Quem compartilha mais conteúdo na internet? Se você observar, com exceção de crianças de 10 a 15 anos e idosos com mais de 60 anos, está tudo muito parecido. Então a gente compartilha tanto quanto, a gente vive as redes sociais tanto quanto. Pode passar, por favor. Sobre professores usando redes sociais, aí esse dado me chamou a atenção. Quantos por cento dos professores usam redes sociais pelo menos uma vez por dia? E esse número é de 88%. 88%. Eu me incluo nisso. Pode passar, por favor. Qual é o problema desse 88%? Nenhum problema. Porque isso é uma questão da sociedade, né? Uma nova sociabilidade que a gente vive, onde isso passa a ser relevante, né? O problema é a gente entender que isso é uma característica dos jovens, das crianças, dos adolescentes, e a gente se colocar fora disso e não se pensar diante desse contexto da cultura digital, né? Ignorando esse contexto da cultura digital. Vou pedir para acelerar um pouquinho, pode passar esse slide e o próximo também. Eu trouxe para a gente fechar essa reflexão, eu prometo que são as últimas falas, uma crítica de uma preocupação com o desenvolvimento da cidadania dos nossos alunos, sem uma preocupação com uma racionalidade que não seja só instrumental. Não vamos ensinar aluno a mexer no computador.
A gente tem que ir além disso. Não é só um instrumento, é muito mais do que um instrumento. É de fato um potencial de atuação na sociedade, né? Se não for numa lógica só econômica, a gente não está só formando mão de obra para o mercado de trabalho, né? Se a gente parar nisso, a gente está assumindo uma postura que não é em favor daqueles subalternizados, daqueles socialmente, historicamente oprimidos. Se a gente não pensar no sujeito estudante como um sujeito que produz conhecimento, se a gente continuar pensando nessa hierarquização em que o meu conhecimento é superior e se hierarquiza sobre o conhecimento do outro, a gente não consegue pensar criticamente as tecnologias. Para quem é da EJA, se a gente não pensar a educação de jovens e adultos para além da compensação, da perspectiva compensatória, de repor os conhecimentos que ele perdeu naquela idade que a gente entende como certa, ou seja, se a gente não reconhecer que a educação é ao longo da vida e que a gente está aqui, nesse momento, nesse seminário, em processo de formação, aprendendo, a gente está se formando aqui enquanto conversa, né, enquanto assiste os professores falarem, enquanto a gente conversa no café, a gente não reconhece o potencial transformador da educação, o papel político que a educação tem. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Gente, obrigado. Boa tarde para todo mundo.